Discurso verdadeiro. A verdade só é conhecida pela prática. Sem sinceridade não pode haver conhecimento da verdade, e o discurso verdadeiro é o início de toda sinceridade. A verdade, em sua completa beleza natural e simplicidade original, consiste em abandonar e se negar a fazer tudo aquilo que não for verdadeiro e aceitar e fazer tudo aquilo que for verdade. Discurso verdadeiro é, portanto, um dos princípios elementares de uma vida pautada na verdade. A falsidade e todas as formas de enganação, a calúnia e todas as formas de maledicência devem ser totalmente abandonadas e abolidas antes que a mente possa receber sequer uma centelha de iluminação espiritual. Mentirosos e caluniadores estão perdidos na escuridão. Tão profunda é a escuridão que eles não conseguem distinguir entre o bem e o mal e se convencem de que suas mentiras e maledicências são necessárias e boas, que assim estão protegendo a si mesmos e a outras pessoas. Deixe que os pretensos estudantes de coisas maiores olhem para si mesmos e desconfiem da autoilusão. Se tendem a proferir palavras que enganam, ou a falar mal dos outros, se falam com falta de sinceridade, com inveja ou malícia, ainda não começaram a estudar as coisas mais elevadas. Podem estar estudando metafísica, milagres, fenômenos psíquicos ou maravilhas astrais. Pode ser que estudem a forma de comunhão com os seres invisíveis, de ter viagens astrais durante o sono, ou de produzir fenômenos curiosos. Podem até estudar a espiritualidade de maneira teórica, como em um simples livro didático, mas se forem enganadores e caluniadores, a vida superior se esconderá deles. Para as coisas mais elevadas existem a retidão, a sinceridade, a inocência, a pureza, a bondade, a gentileza, a fidelidade, a humildade, a paciência, a compaixão, a solidariedade, o autossacrifício, a alegria, a boa vontade, o amor, e quem for estudá-los, conhecê-los e torná-los seus, deve praticá-los. Não há outro caminho. A mentira e a maledicência pertencem às mais baixas formas de ignorância espiritual, e não pode haver iluminação espiritual enquanto forem praticadas. São filhas do egoísmo e do ódio. A calúnia é semelhante à mentira, mas ainda mais sutil, frequentemente associada à indignação, e por ser facilmente confundida com a verdade, engana muitos que não contariam uma mentira deliberada. A calúnia tem dois lados: criá-la ou repeti-la, e ouvi-la e incentivá-la. Os caluniadores seriam impotentes se não tivessem ouvintes. Palavras maldosas exigem ouvidos receptivos ao mal para que possam prosperar. Portanto, quem ouve um caluniador acredita em suas palavras e se permite ser influenciado contra a pessoa cujo caráter e reputação são difamados, está na mesma posição daquele que acusa ou repete as palavras maldosas. Quem fala mal é um caluniador ativo, quem o ouve, um caluniador passivo. Os dois cooperam na propagação do mal. A calúnia é um vício comum, obscuro e fatal. Um relato maldoso começa na ignorância e segue seu caminho na escuridão. De modo geral, tem origem em um mal-entendido. Alguém sente que foi maltratado e, cheio de indignação e ressentimento, desabafa com os amigos e as pessoas próximas com uma linguagem veemente, exagerando a gravidade da suposta ofensa por causa da sensação de dano pela qual está possuído. Aquele que está se queixando é ouvido e recebe solidariedade. Os ouvintes, sem escutar a versão do outro acerca do que aconteceu, e sem nenhuma outra prova além das palavras violentas de uma pessoa com raiva, tornam-se frios em relação ao difamado e repetem aos outros o que lhes disseram, e como a repetição é sempre mais ou menos imprecisa, uma história distorcida e completamente falsa logo começa a passar de boca em boca. É justamente porque a calúnia é um vício tão comum que pode causar o sofrimento e os danos que causa. Um relato maldoso pode fazer seu trabalho fatal, porque muitos, não difamadores deliberados, mas inconscientes da natureza do mal em que tão facilmente acreditam, estão prontos para se permitir ser influenciados contra aqueles que até então consideravam honrados. No entanto, só funciona com aqueles que ainda não adquiriram completamente a força do discurso verdadeiro, cuja causa é uma mente amante da verdade. Quando aqueles que ainda não se libertaram totalmente da repetição ou da crença na calúnia ouvem alguém falar mal deles próprios, sua mente se inflama de ressentimento. Seu sono fica comprometido e sua paz de espírito destruída. Eles acham que a causa de todo o seu sofrimento está no outro e no que essa pessoa disse sobre eles, e ignoram a verdade de que a raiz e causa de seu sofrimento está em sua própria prontidão para acreditar em uma calúnia sobre o outro.
pessoas virtuosas, que alcançaram o discurso verdadeiro e cuja mente é selada contra até mesmo a aparência da calúnia, não podem ser feridas e perturbadas por qualquer relato maldoso sobre elas. E apesar de sua reputação poder momentaneamente ficar manchada na mente daqueles que são propensos a sugestões do mal, sua integridade permanece intacta e seu caráter imaculado, pois ninguém pode ser manchado pelas maldades do outro só por sua própria transgressão. E assim, em meio a todas as falsas declarações, mal-entendidos e fofocas, ficam imperturbáveis, sem desejo de vingança. Seu sono não é perturbado e sua mente permanece em paz. O discurso verdadeiro é o começo de uma vida pura, sábia e bem ordenada. Se as pessoas puderem alcançar a vida pura, diminuirão o mal e o sofrimento do mundo, abandonarão a mentira e a calúnia em pensamento e em palavra, evitarão até mesmo a aparência dessas coisas, pois não há mentiras e calúnias tão fatais quanto as meias-verdades, e deixarão de participar da calúnia, já que não darão ouvidos a ela. Também teriam compaixão pelo caluniador, sabendo como ele está amarrado ao sofrimento e à inquietação. Quem não mente pode realmente conhecer a felicidade. O caluniador não pode entrar no reino de paz. A condição espiritual das pessoas fica evidente nas palavras que escolhem usar, por elas são também final e infalivelmente julgadas, pois o divino mestre do mundo cristão declarou: é por tuas palavras que serás justificado ou condenado.